Começo esse vídeo aqui para aquelas que estavam conosco, nós já conversamos, agradecendo por todos os alunos que acreditaram neles mesmos, que fizeram assim de tudo para dar o melhor por cada situação que passou para fazer a prova aí de Goianinha, muitos aprovados. E aqui fica o meu incentivo para que você permaneça no foco, dentro dos estudos, ali ó, na raça, lutando todos os dias, estudando 1 horinha por dia, como o professor Patrick colocou no nosso grupo de interação. Se você acreditar, sua hora vai chegar. E uma das alunas citou muito o que ele fala, né? Se você faz 1 horinha de estudo, mas tem 100% dessa horinha, ela faz toda a diferença. O motivo de nós alinharmos aqui esse pequeno grupo de estudos para o concurso, né, uma preparação ali para o concurso da EBSER, é que nós temos pessoas aqui que trabalham na maioria do tempo. O dia para eles deveriam ter 70 horas, no mínimo, mas tem 24 horas e poucos são usados ali para si mesmo. Você trabalha, você dá conta de casa, de criança, você dá conta de marido, o marido também dá conta de suas esposas. É muita situação ali que fecha muito você. Sem falar nas ansiedades, nas doenças que nós enfrentamos todos os dias, de nossa família, né, dos familiares, enfim, nossa também, e isso deixa a gente muito atrás. Então, estudar para preparar, para um concurso que está com um edital a portas, e não é legal. O legal é você estudar desde já. Eu venho estudando, eu vou tentar EBSER para enfermeiro, eu fiz os outros, tive uma boa pontuação, com aprovação, mas não classificação, e eu almejo dessa vez ter um resultado melhor. Então, venham comigo, mais uma vez eu faço esse convite, para a gente começar junto, tá? E fazer acontecer, se Deus quiser, para cada um de nós essa vitória, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje da legislação EBSER, entender como funciona essa empresa que veio para somar, para trazer a nossa saúde pública federal, um sistema integrado de atenção ao paciente e também família, transportando para esse paciente uma legislação federativa dentro do Estatuto Social desde o dia 29/6, lá de 2018. Essa lei ela foi iniciada em 2011, mais precisamente dia 15/12 de 2011, onde dentro dessa legislação, dessa lei, formou-se também o Código de Ética, legislação, dentro da legislação EBSER. Para você trabalhar em uma empresa, você precisa ter, no mínimo, conhecimento de como ela trabalha, como é o seu processo administrativo, como é a sua ação dentro do processo de trabalho, saúde e doença para com paciente, família e sociedade. Então, você não pode entrar no local sem entender como aquilo ali funciona. Você vai trabalhar numa empresa privada, nós não estamos falando nesse momento de empresa pública. Então, vamos partir para uma empresa privada. Você chega lá, vou trabalhar aí, não estou ganhando nada. Mas vamos falar uma empresa que todo mundo conhece, que é o McDonald's, né? Vai trabalhar no McDonald's e você passa por uma situação de entrevista e você fala lá, a pessoa pergunta a você, qual é a nossa faixa de trabalho? O que mais você acha que nós trabalhamos? O que vende mais? Se você disser para ele, que eu acredito que o McDonald's está vendendo muito mais salada, depois que começou a vender salada, os veganos têm uma grande demanda de veganos, então acho que salada está no top 10. Você não conhece a empresa McDonald's, né? Ela trabalha e, obviamente, ainda que a salada tenha crescido, a gente faz os estudos sobre análise administrativa de trabalho, processo de trabalho, a McDonald's é a rainha de marketing de hambúrguer, né? Então, você não conhece da sua empresa. Então, como é que você quer fazer um preparatório para um concurso da EBSER e não sabe sobre a legislação da EBSER? Nós temos muitas atualizações, nós vamos conversar hoje sobre o início para darmos entrada nessas atualizações, ok? Então, eu trago aqui para você o Estatuto da EBSER, do Estatuto Social da empresa,
dentro dessas consolidações, eu preciso entender o que é, tá? Eu estou falando de um Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e aí você vai me perguntar, mas professora, o nome mudou. O nome mudou, pessoal, a nível de razão social, tá? Eu acredito que o brasileiro, ele não está interessado em dizer, vou internar o meu avô lá na EBSER, né? Vou internar o meu avô lá no Hospital EBSER. Não é assim que ele fala. Ele vai dizer que ele vai internar o seu avô no Hospital das Clínicas, no Hospital Geral, no Hospital Onofre Lopes. Quem diz assim, eu vou parir na EBSER? Não, diz eu vou parir na Januário Cico, né? Então, nós estamos falando de representatividade a nível de razão social. Então, enquanto razão social, foi escolhido um novo nome, né? Nós vamos falar aqui tratando do início, e aí na nossa próxima aula a gente vai falar da atualização. E aí a gente tem que entender como surgiu. Então, ela não surgiu como a nova sigla, tá? Né? Hospitais universitários. Ela surgiu como EBSER. Então, a gente vai começar do início para entender até onde fundou-se a unidade hospitalar, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui nesse capítulo que eu tenho que entender. A EBSER é vinculada ao Ministério da Educação. Então, quando se fala que a EBSER é vinculada ao Ministério da Educação, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Ministério da Educação é responsável, nesse quesito, para tratar a EBSER como uma empresa jurídica, né, e que tem uma sede. Ela tem uma razão social, tem uma sede, ela é uma empresa jurídica e dentro do seu espaço geográfico, ela está situada em uma determinada localidade dentro do nosso país. Então, quando eu falo que ela está vinculada ao Ministério da Educação, então a EBSER, ela não tem, vamos dizer assim, nada a nível de situações federativas públicas, porque ela é uma razão social jurídica particular, só que é vinculada ao Ministério da Educação. Como ela está vinculada ao Ministério da Educação, ela então transporta, né, esses fornecedores, esses estudantes, esses educadores, esses médicos, enfermeiros, para dentro da sede federal para trabalho. Então, basicamente, é assim que vai funcionar. Então, a natureza dela é jurídica, tem uma representação geográfica e dentro dessas representações geográficas, elas disponibilizam prazos. Prazos dentre N situações, prazos para mudanças de governo dentro da própria empresa, prazos para reuniões de planejamento, assim como toda e qualquer empresa, ela tem uma organização dela, particular. É uma empresa pública, de capital fechado, porque ela é jurídica, de direito privado. Então, se ela é privada, ela trabalha para o público, mas o dinheiro pertence a ela mesma. Ok? Então, quando eu falo de uma empresa pública de capital privado, ela tem o dinheiro dela participativo do órgão público, ela trabalha com os hospitais públicos, mas o dinheiro, né, a ação de capital é dela, é de iniciativa fechada. Trabalha com as ênfases no tratamento terapêutico e dentro desse objetivo atendendo às IFs, né, que no caso são as instituições federais, tá? Congêneres ali em situações como se fossem gêmeas das mesmas particularidades, seguindo o mesmo raciocínio. Elas trabalham juntas, é um órgão federal, exclusivamente para o SUS, ou seja, a EBSER não pode ser contratada por nenhum órgão que não seja público federal. SUS federal. Então, é uma empresa privada que trabalha exclusivamente para o SUS, tá? Ela tem contrato de metas, pessoas que trabalham lá trabalham com metas de trabalho a nível de finanças, trabalham com estratégias, dentro dessas estratégias elas têm prazos, né, para contratos, e elas têm também prazos indeterminados dentro
daquela situação que você passou. Ou seja, se você passar para um órgão público federal como técnico de enfermagem, o prazo dela é indeterminado. Ela é um regime de empresa privada por órgão público, você é uma CLT, mas por prazo indeterminado. Você não sai, tá? O giro de capital social está aí bem abrangente, está cerca de mais aí de hoje, né? Iniciativas para uma capital social que começou aí com mais de 5 milhões, já está aí beirando aí os seus 10 bilhões de inscritos, milhões de dinheiro investido aí pelos órgãos públicos, tá? A sede da empresa fica em Brasília, ela é uma sede subsidiária, né? Tem as seções surcosiais e elas têm as suas filiais. O que essas filiais fazem são as reuniões que nós vamos entender como elas funcionam. O Objetivo Social foi lançado em 2011 pelo decreto 12.550. Geralmente no concurso ele não vai te pedir qual ano. Ele te dá o ano e ele vai te dizer o que é esse objetivo social. Então, nesse objetivo social da EBSER, de 12.550, de 15 de 12 de 2011, ela planejou a natureza EBSER com finalidades e tem a sua sede em Brasília com a finalidade de trabalhar como meio público, tá? Por uma iniciativa privada, né? Como nós falamos anteriormente, e também ali regida, né? Dominada pela o estatuto, a situação que a gente entende como educação continuada. Ou seja, ela é vinculada ao Ministério da Educação, tá? Dentro do objetivo social, a gente vê muito na categoria dos concursos públicos a pergunta que não quer calar, tá? Toda empresa tem um objetivo. Esse objetivo, ele subtende que é para a sociedade e também dentro dos seus padrões que estão ali inseridos na própria empresa. Então, lá no artigo 4º, né, lá no artigo 4, dentro do Objetivo Social 12.550, ele diz o seguinte: a EBSER tem como objetivo social fazer o quê? Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial. O que é essa assistência ambulatorial? Porque, professora, a senhora está falando de órgão federal. Até onde eu sei, quando se fala de ambulatório, eu estou pensando aí em UBS, tá? Ambulatório é uma situação que você é atendido justamente dentro da própria universidade, no caso, no hospital universitário. O paciente que ele é paciente de um hospital como Onofre Lopes, lá existem os próprios ambulatórios, onde eles têm consultas neurológicas, consultas de todas as situações de clínica médica. Então, é dentro do próprio hospital que eu tenho esse ambulatório, tá? Então, ele tem essa assistência que não é exclusiva, ela é inclusiva, tá? Então, é médico hospitalar, ambulatorial e também dá o apoio diagnóstico e faz o tratamento, que é isso, é a terapia, né? Que é o tratamento terapêutico dentro da comunidade do SUS, tá? Lá no artigo 4º também, no ênfase que você dá no objetivo social, o que a EBSER também faz? Administra unidades hospitalares. O que é administrar? Ela comanda os contratos, ela comanda quem vem, quem vai, como são feitos os concursos, como são feitas as escolhas de materiais, tudo é feito pela EBSER, tá? Presta serviço de apoio à gestão hospitalar, tudo que é feito dentro da EBSER, seja do técnico auxiliar de enfermagem, médico, porteiro, que obviamente tem lá as suas coligações, mas é a EBSER que contrata, tudo é feito pela EBSER. Por quê? Porque isso otimiza os processos de serviços que são implementados dentro do sistema. Então, quando a gestão está monitorando esses resultados, eles têm melhor eficácia e respostas dentro desses desenvolvimentos. Para que, no final das contas, a prestação de serviço de consultoria e também assessoria
seja feita na mesma instituição e seguindo essa área de atuação. Tudo com o objetivo social da EBSER, ok? Então, não tem nenhuma outra empresa que a EBSER permita entrar que não seja através do vínculo EBSER, tá? Sejam a nível de concurso ou também processos seletivos que são feitos pela própria EBSER. Ainda se tratando do objeto social, vamos lá. Ensino, aprendizagem, né, que a gente fala de educação continuada. É quando você passa no concurso público, através do próprio vínculo EBSER, você tem a oportunidade de atualizar-se. Então, são as pessoas vinculadas a esta empresa, estão todos os meses movidos pela educação permanente da instituição a aprender mais. A aprender mais faz parte do critério da educação que a EBSER implementa dentro dos seus campos universitários. Então, as políticas acadêmicas são estabelecidas no âmbito das instituições de ensino federais. Então, você tem lá, técnico de enfermagem passou no concurso da EBSER, todos os meses ou a cada 15 dias, a depender das situações. Por exemplo, você passa nesse próximo concurso, então tem muitos técnicos que o serviço observa que está sendo... não tem muita gente aí nova que não sabe fazer uma aspiração de vias aéreas. Então, o que é que eles fazem? Promovem cursos para aspiração de vias aéreas. E aí são cursos federais, onde você tem direito à certificação, carga horária e tudo bonitinho ali para um processo de educação permanente, tá? Então, é mais uma ação aí do objetivo social dentro do capítulo 2 da EBSER. Ainda adentrando no objeto social, objetivo, né, em questão, ela apoia também as execuções de planos de ensino e pesquisa, ou seja, você não só tem direito a ter cursos, como você tem direito, inclusive, a executar ensino e pesquisa. Você tem noção, você trabalha na área de microbiologia e você fez uma descoberta, percebeu ali que aquele campo bacteriano ele pode mudar utilizando tais metais ou materiais. Então você pode promover, tá, uma pesquisa com o objetivo de implementar e trazer para a unidade mais conhecimento. Então, você pode fazer, inclusive, residências médicas, residências multiprofissionais dentro do campo de saúde, dentro das suas especialidades, porque ela trabalha com essa estratégia que é exclusiva para o SUS. Então, quando são elaborados esses centros de pesquisa e você está envolvidos, vocês podem ter direito e é amplamente divulgado justamente para os credores da EBSER, os concursados da EBSER, tá? Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas e também dentro de clínicas aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando e executando atividades de pesquisa. Você pode, como eu falei, além de fazer a pesquisa, divulgar, pode implementar novas causas, porque você tem todo esse direito ali com o aparato do objeto social. Para vocês terem ideia, um dos objetos sociais que tem hoje no Hospital Onofre Lopes é um campo voltado para a sociedade, a comunidade, né, em si, onde eles fazem o rateio dessas pessoas daquela comunidade para entrar dentro da unidade e estudar mais sobre assuntos vinculados a indeterminadas doenças. Então, tem pessoas ali com tuberculose, com HIV, que estão num grupo de apoio dentro do Hospital Onofre Lopes e participando para esses estudantes, né, como um incentivo às pesquisas básicas ali para aquela sociedade. Então, é aberto para que você possa desenvolver também essa área junto à sociedade, tá? Realizado na forma fixada pela diretoria executiva e é aprovada pelo Conselho de Administração. Então, tudo que você quiser fazer, se for de sua autoria, você tem esse direito, desde que o Conselho Administrativo aprove as suas aplicações, tá? Todas essas aplicações, obviamente, é paga pela própria instituição EBSER, tá? E se tiver algum tipo de contraapoio ali, existem as propostas que podem ser reembolsáveis diante do governo, né? E outras que não. Então, depende muito do que você vai utilizar. Ou seja, você pode utilizar
dentro daquela forma administrativa, se você quer desenvolver uma pesquisa, o governo ele vai te dar o aparato para isso. Então, você vai estar consolidado, estar livre para fazer isso diante, claro, com a demanda da diretoria executiva que vai lhe dar essa permissão, tá? Todos os anos a gente tem vários modelos de modificação de POPs, por exemplo, nós vamos estudar muitas POPs, e a gente tem várias possibilidades de mudança. Às vezes você pode ser uma pessoa que vai entrar no hospital com uma visão melhor e maior para o futuro em determinada causa. Então, você também pode entrar com essa ação. Você, como vínculo da EBSER, você tem esse direito, tá? Dentro do desenvolvimento das suas atividades de assistência à saúde, a EBSER, tá? Ela também vai observar as orientações dentro da Política Nacional de Saúde, porque é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Ela não é vinculada ao Ministério da Saúde, portabilizada também pelo Ministério da Educação. Então, se ela está trabalhando junto com o doente, ele precisa estar vinculado à saúde. O que quer dizer? Todas as atividades que você vai fazer ao seu paciente é sob a orientação do que pede o Ministério da Saúde. Então, você não vai criar novas perspectivas, não vai criar novas abordagens. Por exemplo, a gente sabe muito bem para que serve um micropore e um esparadrapo. E existem diferenças entre os dois. Um é utilizado, inclusive, como uma faixa protetora ou até mesmo um curativo fechado, que é o próprio micropore, e o esparadrapo, ele finaliza ali uma camada de proteção, que seria uma gaze, enfim. Então, muitas pessoas não sabem disso. Então, o que é uma responsabilidade? É você saber que isso é empregado justamente para atenção ao paciente, tanto o micropore como o esparadrapo. Mas se você utiliza esse esparadrapo, por exemplo, para fazer uma gambiarra na parede, né? O paciente está com sol no rosto dele. Eu vou colocar aqui uma gambiarra, vou colocar um lençol e vou utilizar esses esparadrapos na parede, né? Você sabe muito bem que isso está errado. E é claro que existem N situações dentro da enfermagem que as pessoas fazem aqueles velhos, né, truques ali para consertar algo. Mas a gente sabe que não é um objetivo, tá? E não está dentro das políticas nacionais de saúde. O que é responsabilidade da saúde? É promover o conforto ao paciente, inclusive para que o sol não adentre a janela. O que a gente tem que lutar? Para que tenha-se de verdade uma cortina. Enquanto você faz esses apetrechos, né, como dizia minha mãe, você faz essas gambiarras, o paciente está sendo ali, tendo uma resolução ali paliativa, e ele nunca vai ter uma resolução positiva para frente, entende? Então, é tudo dentro do que manda as políticas públicas, né? É responsabilidade do Ministério da Saúde que eu responda diante da ciência e que eu resolva diante daquilo que eu possa fazer para o meu paciente, que é melhor, conforto do meu paciente, mas também dentro das responsabilidades do Ministério da Saúde, assim como manda, né, o figurinho, tá? A capital social, né, que eu tenho ali mais de 5 milhões de reais, que são particularidades da União, é de propriedade da União, tá? Integrada à União, e é de conservatório ali para a EBSER. Isso para promover concursos, promover ali a instituição, né, como EBSER como instituição, todas as artimanhas que ela precisa para colocar você lá dentro. Então, esse é o valor que ele fica ali em rotatividade, né, com propriedade da União, ou seja, o governo federal, tá? É vedada. Quando a gente observa essa palavra vedada, significa que ali a catalisação, né, eu estou dizendo que ela não pode, né, ser consolidada para outros fins que não sejam para dentro da própria Constituição da EBSER, tá? Então, essa capitalização direta do lucro, sem trâmite, pela conta de reservas, não pode acontecer. Por quê? Porque ela precisa estar ali constituída somente para os recursos da EBSER. Então, o orçamento da União faz parte dos recursos da EBSER, receitas decorrentes de alienação de bens e direitos, também das aplicações financeiras, assim como doações, legados, subvenções, tudo isso por pessoas físicas ou jurídicas, que é um órgão público ou privado que você vai receber, a empresa tem pagamento de despesa como pessoal de custeio em geral. Então, esse valor
ele é somente da EBSER, não pode ser utilizado para meios que não sejam deles, né? Quando foi em 2019, nós tivemos muitas mudanças dentro do próprio site EBSER. Importante que a gente lembre disso, porque no concurso que você for fazer, seja 2027, 2050, a gente precisa entender que muita coisa mudou quando nós tivemos no coronavírus aí em 2019, tá? Existia um presidente naquela época, né, que presidia a Assembleia Ordinária, e ali, uma vez ao ano, eu tinha as reuniões extraordinárias que eram para se fazer mudanças. Então, tiveram algumas mudanças no site para que todos nós, enquanto usuários do SUS, tivéssemos direito a entender como funciona a EBSER. Então, eu trago isso aqui para você como uma das mudanças mais recentes que teve a nível do coronavírus, para você ter ideia. Você entra no site, tá? E aqui no site você tem tudo sobre a EBSER. Você coloca aqui início, né? Você não precisa fazer nenhum tipo de, se você não quiser, obviamente, acesso para entrar. Você tem livre exposição aqui. Você pode buscar por tudo. Então, você pode vir em governança e você procura aqui a Assembleia Geral. Por quê, professor? Você entender como funciona uma Assembleia Geral. Por exemplo, então você, quando abrir a Assembleia Geral, você vai ver lá o que está sendo consolidado, quais são as reuniões que vão ter, quem é o novo presidente, qual é o próximo dia de eleição. Então, você entende tudo através do próprio site. Inclusive, tem muitos alunos que, pelo próprio site, conseguem dar uma revisada ali e fazer uma boa prova da legislação de EBSER. Claro que sem os conceitos que tem mais avançados, né? Mas para fazer uma boa prova ali de concurso da EBSER, você também conhece. Então, você precisa conhecer o site da EBSER, estar por dentro de tudo que ele demanda, do que ele projeta para você enquanto futuro funcionário público, né? Então, eles colocam tudo aqui. Conceito de vigilância sanitária, quando vai ter a reunião, qual a proximidade da próxima reunião, se teve algum tipo de fraude, quantos hospitais estão projetados para 2027, o concurso 2027 é realmente um projeto. Então, professor, mas vai ter esse concurso da EBSER? Tá aí. No próprio site da EBSER, nós temos vários contratos aí em andamento, inclusive, tem muitos estados que estão fazendo uma busca ativa para pegar, né, os funcionários, tanto da ala médica como técnicos de enfermagem, enfim, processos seletivos para cobrir a demanda desses hospitais, né, que estão sendo abertos ali e não teve chamada, né, para os concursos. Então, é importante que vocês também saibam que existe o site que pode lhe apoiar nessa aprendizagem, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco aqui da Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral, que é dentro da EBSER um órgão máximo, o que é isso? Ela consolida, ela faz com que a EBSER ela consiga ser organizada. Então, o que seria isso? Ela é composta pela União, que é representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, busca a EBSER para que organizem, por exemplo, um concurso público. Ela tem uma direção que é do presidente da própria EBSER, ou se caso ele não estiver, ele pode ser substituído ali por alguém antes feito a sua designação, tá? Como é feito esse tipo de reunião de assembleia? Existe uma ordem. Então, o que é ordem? É respeitada que uma vez ao ano ele pode acontecer extraordinária sempre que necessário, tá? Então, se você tiver uma eventualidade, não completou um ano ainda e eu precisar exercer essa reunião, precisar mudar alguma situação, eu posso fazer extraordinariamente ou sempre que for necessário, tá? A Assembleia Geral, ela é convocada pelo Conselho Administrativo ou também por algumas situações a nível de leis extraordinárias pela diretoria executiva dentro do Conselho Fiscal da União. Então, a União vem e, por exemplo, eu quero fazer um concurso para, não sei, 1 milhão de vagas, né? Então, eles vão contratar a EBSER vai realizar uma Assembleia Geral, mesmo que ela tenha realizado uma reunião no começo do ano, mas aí ela vai fazer uma reunião agora. Então, como se chamará essa reunião?
se chamará uma reunião extraordinária. Não é uma reunião ordinária, entende? O que seria uma reunião ordinária? É aquela que foi feita, por exemplo, no início do ano. Então, todos os anos tem um aniversário desta reunião ordinária de planejamento na Assembleia Geral. As demais reuniões serão reuniões extraordinárias, ok? Que são ali fiscalizadas pela diretoria executiva, também ali pelo Conselho Fiscal da União. Como é composta, né? É composta pela União, pela Procurador-Geral da Fazenda e o presidente da EBC. Se reúne uma vez por ano, tá? Então é ordinária uma vez por ano ou extraordinariamente, se for necessário ali, resumindo. Todas essas reuniões ocorrem uma vez ao ano, mas se preciso for, ela deixa de ser ordinária uma vez ao ano e ela fica sendo extraordinária com outras necessidades. Quem dirige, quem confecciona, quem comanda, quem planeja é o presidente da instituição EBC. Ou, se ele não puder ir, precisa designar alguém que o substitua para que essa reunião possa acontecer. Ela não acontece se o presidente da EBC ou o seu substituto não estiver, ok? Quais são as pautas para as reuniões ordinárias? Olha só, essas pautas são de reuniões ordinárias. Como eu falei anteriormente, essas reuniões ordinárias são aquelas que seguem uma rota. Todo ano elas vão acontecer. Não são as extras. Então, todos os anos acontecem a reunião ordinária com toda aquela situação ali que nós já dispusemos, né? Composta pela União, Procurador-Geral da Fazenda e o presidente da EBC, tá? Então, eles se reúnem para tratar esse assunto. Alteração de capital social, caso tenha levantamento de mais valores para determinados concursos, afins, materiais, compras, enfim. Avaliação de bens que existem como acionistas, porque é uma empresa privada, e então, como empresa é privada, nós temos o quê? Nós temos, seguindo esta ação, pessoas que trabalham ali, empresários, acionistas, para a formação de capital, e que esse capital social dessa empresa possa ser utilizado ali dentro, né? Transformação com melhorias, alterações dentro do Estatuto Social. Nós vamos ver, inclusive, as novas atualizações do Estatuto da EBC, eleição, né, e destituição dos conselhos administrativos. Então, eu tenho um comitê para auditoria, por exemplo, tudo isso é feito nessa reunião. Fixação das remunerações dos administradores do Conselho Fiscal ou do Comitê de Auditoria, se tem aumento, se vai fixar, se vai contratar mais pessoas, também é feita essa situação a nível da administração do Conselho. A aprovação das demonstrações financeiras, então é feito um demonstrativo do que foram os gastos, né, para as instituições, o porquê, de quanto saiu, quanto entrou, tá? Autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil. Então, se tiverem processos civis para serem consolidados, a empresa também pode fazer essas pautas na reunião periódica, né, que eu faço a cada uma vez ao ano, e também, se for uma situação de ocorrência ali extraordinária, se abre novamente para consolidar essa autorização. Alienações de bens imóveis diretamente, porque você pode ter aí aqui nós temos duas, na Grande Natal nós temos a instituição Onofre Lopes e nós temos João Mário Sico, que são órgãos federais, né? E, de repente, o governo federal decide aí avançar e comprar mais um local para construir mais um hospital privado, mais um hospital público federal. Então, nós temos ali o quê? Nós vamos tratar de bens imóveis diretamente voltado para a empresa. Então, é basicamente essas situações que nós vamos atualizar, tá? Então, dentro da Assembleia Geral, eu tenho os seguintes órgãos estatutários, que é importantíssimo que você comece a lembrar, entender, e o que são cada um deles. Dentro desses órgãos estatutários, eu tenho os órgãos que promovem toda a organização de onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, você vai trabalhar nas lojas, uma loja de roupa, de vestuário, né? Eu vou ter ali gerente, eu vou ter vendedor, eu vou ter caixa, eu vou ter
o gerente de vendas, eu vou ter o gerente de comissão, eu vou ter vários tipos de trabalhos, né? Então, basicamente, também é assim que funciona a EBC. Eu tenho uma empresa e essa empresa ela é organizada dentro dos órgãos estatutários, que são Conselho de Administração, Diretoria Executiva, que é essa que nós fizemos o apoio anteriormente, de como ela faz, né, as reuniões, Conselho Fiscal, então tudo o que acontece dentro do hospital que é preciso ser averiguado, existe um conselho fiscal para isso, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria, por exemplo, quando você faz algum tipo de denúncia, existe um comitê para observar aquela denúncia, Comitê de Elegibilidade, Indicações e Remunerações, são as próprias pessoas que vão trabalhar lá dentro daquele órgão como executivo, né? Comitê de Compras e Contratações, por exemplo, você vai fazer concurso, tem as provas de concurso, mas tem as contratações também de empresas secundárias, que são feitas pela própria EBSER. Comitês de partes relacionadas e comissão de ética. Então, nós temos aqui os órgãos estatutários que fazem parte ali da Assembleia Geral da EBSER. Então, são esses que nós precisamos entender e saber como são cada um deles, tá? Então, são esses 9 termos aí que a gente não pode esquecer, tá? EBSER será administrada pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva. Consideram-se também administradores aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Então, essas duas particularidades, Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, trabalham juntos com os membros do Conselho para fazer tudo isso aqui acontecer. Então, eles trabalham juntos dentro da fiscalização, do Conselho Consultivo, auditoria, elegibilidade, tudo isso aí, para que não tenha nenhum tipo de fraude, tá? É incompatível com a participação no órgão de administração da EBSER a candidatura a mandato público eletivo, tá? Então, essa eleição é feita pelos membros administrativos da diretoria que serão investidos em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse no livro de atas dos respectivos colegiados. Então, eles têm até no máximo prazo de 30 dias a contar a partir da eleição para serem nomeados. Então, aquelas pessoas que já trabalham na EBSER, elas são consultorias ali e elas promovem a participação desses membros para seguirem com o fluxo de diretores. Então, eles organizam, colocam no livro de ata e eles têm até 30 dias para que essas pessoas tenham ali seus contratos, né? E sejam nomeados perante a eleição, tá? Então, como é que funciona esse código, né? Como é que funciona toda essa autonomia que a EBSER tem quando organiza-se para estarem vinculadas ali em um processo administrativo? Deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade que dispõe sobre. Então, quais são o Código de Conduta e Integridade que eu tenho que entender que a EBSER vai me cobrar, seja isso como administradora, como trabalhando em saúde, ou até mesmo como funcionário que vem de uma empresa que está sendo contratada pela EBSER, tá? Ela tem princípios e valores, ela tem autonomia de condutas para que você possa ser responsável por elas e não viole essas regras para que você não seja acionado, ali tenha problemas. Então, é importante vocês lembrarem quais são esses códigos de conduta, é a ética da própria EBSER que nós vamos relembrar. No concurso público, geralmente, ele vai colocar para você todos esses princípios aqui e apenas um será retirado. Então, geralmente, você vai observar, né, quais são os códigos e quantos códigos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando disso, fica mais fácil eu entender que a questão, se tiver com 7, 8, por exemplo, parâmetros, está errada. Geralmente, uma prova de concurso, ela faz isso para você. Ela coloca ou mais ou menos e você tem que entender quais são as ordens de cada uma delas, tá? Então, aqui, no artigo 35, inciso 1, eu tenho os princípios, valores e missão da EBSER,
como as orientações. Então, eu vou ter orientações sobre prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Então, é veementemente proibido você trabalhar com vedação de atos que não sejam verídicos, né? E com atos corruptos e fraude. Então, uma prova de concurso, obviamente, você vai colocar essa como sendo uma das condutas de integralidade. Mas o concurso ele pode te enganar, querer te induzir ao erro. Se ele colocar, por exemplo, princípios, valores e missões da EBSER, bem como não prestar orientações sobre prevenção de conflito de interesse e vedação. Ora, se tem como prestação de orientação, você está regido com orientação, também você tem que entender que todo local que você vai trabalhar é preciso ter um código de conduta, de integridade, que seja, mas que ele seja orientado pela própria instituição. E eu já vi provas de concurso, como não dizendo que não era obrigatoriedade a EBSER cobrar isso, né, orientar isso para você, porque é uma coisa que você já está implícito que você não pode fazer. Não, ela tem como missão também orientar sobre esse ato, né, que não se pode ser feito, tá bom? Então, sempre o ok, é positivo. A EBSER, ela tem como orientação as prevenções desses conflitos aí, de forma que não agrave, não tenha corrupção, nenhum tipo de fraude em toda circunstância, tá? Dentro das penalidades que podem ocorrer. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta de Integridade. Então, existe um Código de Conduta e Integridade dentro das ações da EBSER, tá? Porque existe esse código que eu preciso respeitar. Existe também o canal de denúncias, que possibilita o recebimento de denúncias internas, a gente inclusive falou sobre elas, né? E eu vou mostrar já para vocês aqui no sitezinho que eu demarquei, que são ali um descumprimento que você observou de uma conduta, seja de integridade ou de qualquer outro tipo de ética, e você obrigatoriamente, né, sabe que é obrigatório, uma norma obrigatória de você realizar ali a sua denúncia. Tem mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação da pessoa que utiliza o canal de denúncias, ou seja, você pode fazer sua denúncia e não será informado, você tem a sua imagem preservada. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta, ou seja, você vai ser responsabilizado por elas. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade e empregados, administradores e conselheiros fiscais, e também sobre a política de gestão de riscos a administradores, tá? A EBSER deverá adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e dentro das regras de boas práticas de saúde que são estabelecidas. E aí entra o número que você não pode esquecer. Que código de conduta é esse? De que ano você está falando? Do Decreto 8.945/2016, dentro da Comissão Interministerial de Governança Cooperativa da Administração Social ali da União, que é a CGPAR, tá? Então, é importante que você decore isso aí. 8.945, lá em 2016, a CGPAR, ela transformou essa elaboração desses artigos com os princípios de integridade e conduta para que esse código seja vantajoso a você enquanto funcionário público federal, tá? Você lembre que enquanto técnico, nós estamos falando aqui, quando a gente estuda para a legislação da EBSER, a legislação da EBSER é para médicos, fisioterapeuta, para farmacêutico, para enfermagem, é para auxiliar, né, de recepção, é para todos os que vão trabalhar lá dentro. Então, a conduta e a ética é para todos, tá? Quando você quiser saber mais sobre isso, você vai lá no site, entra no Conselho de Administração e vai ter lá todos os dispositivos que são utilizados pelo Código de Conduta, inclusive as questões onde você quiser fazer algum tipo de denúncia, que você se sentiu lesado ou viu alguém ser lesado, você pode fazer no próprio site da instituição, tá bom? Então, o Conselho de Administração, né, que é o PAI-MI de Saúde e Planejamento, que eu tenho uma vez por mês, obviamente você tem uma reunião anual, que a gente falou, mais uma vez por mês você vai consolidar aquilo que você planejou,
uma vez no ano. Então, eu não vou esperar uma reunião extraordinária para ver como está o planejamento. Então, uma vez no mês, todas essas situações são elaboradas para saber quem vai presidir, por exemplo, o conselho administrativo, para ver como está a demanda ali daquela conduta que foi feita durante aquele ano. Então, o Ministério da Educação está envolvido, tá? O empregado ele não vai participar nesses quesitos de remuneração, nem benefício nenhum. Existem 2 membros que são independentes do MEC, eles estão representando o Ministério da Educação, tá? O presidente será um dos indicados pelo MEC e que não possa ser membro independente, precisa ser membro da própria instituição EBSER. E aí, 2 anos até 3 reconduções para reformular o planejamento que foi feito a cada ano. Então, todos os anos eu tenho um planejamento e uma vez por mês eu vou me acertar, né? Me acercar de que aquele planejamento está sendo consolidado ali pela instituição. E como eu posso ver isso também? Lá no próprio site, Diretoria Executiva, você vai ver se tem também lá quem são as pessoas que estão neste ano, quanto elas recebem, quantas horas trabalham por dia, onde ela está sitiada, quem votou, quantos votaram contra, e assim você vai conhecendo mais sobre a EBSER, tá? O presidente tem até 6 diretores, todos eleitos dentro do Conselho de Administração, com mandato de 2 anos até 3 reconduções de remuneração. Então, na reunião ordinária que a gente tem, né, que se reúne uma vez ao ano, também eu tenho uma reunião ordinária para conduta administrativa toda semana. Então, toda semana, essa reunião de conduta extraordinária é necessária para que eu tenha o estabelecimento da forma administrativa. 30 dias de férias, mediante aprovação, também o Conselho Administrativo tem direito, assim como você, órgão, seja da saúde ou qualquer que venha terminar trabalhando na EBSER, você também tem 30 dias de férias, assim como os diretores, tá certo? O Conselho Consultivo, ele é permanente, ele consulta, controla e apoia, tá? Todos os membros titulares, MEC, Ministério da Fazenda, todos eles têm um mandato de 2 anos, com 2 reconduções. O presidente tem livre escolha na primeira reunião, inclusive ele pode ofertar quem pode trabalhar, quem não pode, quem vai ser o consignado representante, ele vai escolher aquelas pessoas que vão trabalhar com ele, assim como o presidente da República, que escolhe quem é o chefe de gabinete, quem vai trabalhar como representando a educação, e assim vai, né? A EBSER também, quando escolhido o seu mandato de presidente, ele tem a livre escolha ali de fazer com que os seus membros sejam escolhidos por ele, quem vai trabalhar com cada um tipo de órgão, tá? Então, a gente chama de Conselho Consultivo, COCO, você pode observar também lá embaixo, ó, no nosso site, Conselho Consultivo, como são feitas essas consultas, quem são as pessoas que estão ali legalmente trabalhando, quanto tempo elas trabalham, aquela coisa toda que fica ali de uma forma livre para você observar, tá? Então, o Ministério da Saúde, isso aqui é só como vocês funciona como uma revisão, né? Se reúne uma vez a um ano, o mandato é de 2 anos, sem remuneração. Remuneração, que eu falo, remunerações extras, tá? Ele recebe o valor como funcionário EBSER, tá? Ele não está recebendo ali intitulado. Obviamente, ele vai ter as suas cortesias, tá bom? Então, eu tenho o Ministério da Saúde vinculado também ao usuário, que somos nós, o empregado, o presidente, né? E o presidente, que a gente chama presidente, o presidente que pode substituir e o presidente que está no seu mandato de 2 anos, tá? Só para que a gente resuma como funciona. Então, eu tenho o presidente que uma vez por ano se reúne junto com o Ministério da Educação, com o presidente federal, né, com as suas substituições ali que representem ele para a organização do mandato, tá? Sem remuneração, que a gente fala, é uma remuneração extra, ele recebe pela própria empresa, tá? E esse conselho administrativo pode ter até 3 membros que ele vai escolher ali para trabalhar junto com ele, tá bom? E aí eu coloquei uma situação aqui que eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, diante daquilo que a gente conversou, qual a resposta que você acharia que está mais óbvia
para ser, e olha que isso aqui é só uma boquinha, essas questões que eu vou colocar para vocês responderem já já, tá? E aí eu vou disponibilizar depois o gabarito. Mas para treinar essa daqui, quanto ao conselho consultivo, que é um conselho consultivo, a palavra já fala, consulta, né? Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A, ela diz assim, lembre que eu estou falando de conselho consultivo, a gente só falou sobre ele. Os membros do conselho são indicados bienalmente. O que é bienalmente? Pesquisa essa palavra. E designados pelo Ministério de Estado de Saúde. Será que essa está correta? B. O conselho consultivo é composto por 2 membros do Ministério da Saúde. Será que são 2 membros? 1, 3? Quem são? Lembra que a gente falou sobre eles, né? C. O conselho consultivo será constituído, entre outros, por um representante dos usuários de serviço de saúde, dos hospitais universitários federais, filiais da EBSER, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, que são as CNIs. E aí, será que essa está mais completa? D. Compete ao Conselho Consultivo acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações. Você acha que isso aí tem mais a ver com o Conselho Consultivo? E o Conselho Consultivo da EBSER reúne-se extraordinariamente somente a pedido do seu presidente. E aí, pessoal, 2 minutinhos para vocês responderem essa questão para mim. Vocês podem também acionar o livrinho, né, de vocês. No caso, a aulinha, né, que eu passei.
E aí, meninas? Acho que eu não tenho nenhum menino aqui, né? E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Qual seria a resposta que vocês iriam consolidar aí na sua prova? Essa prova aí foi de 2014, tá? Essa questão, na verdade. A prova 2014. Eu marcaria a C. Eu estou em dúvida entre a C e a E, mas eu acho que também eu marcaria a C. A C. Nós temos alguém com a letra A. A C. C, a maioria C. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer algumas eliminações, que aí fica mais fácil, né? É claro que essa primeira parte é uma história, para que a gente entenda como tudo funcionou, e é a parte somente de organização. É como se a gente estivesse estudando 1% somente da legislação EBC. Mas para eu entender como ela funciona hoje, eu tenho que entender de onde ela foi fundada e por quê, tá? Então, nós temos um conselho consultivo, e aí, quando eu tenho essa palavra consultiva, eu já tenho que lembrar, né, o que ela representa, qual é a simbologia, vamos dizer assim, da palavra consultar. Não é isso? Se eu estou no modelo ali, no conselho, aliás, consultivo, eu estou querendo dizer que alguém, algo, está fazendo uma consulta, não é verdade? E quem seria? Está falando de quem aqui que faz essa consulta? O conselho. O conselho faz uma consulta, né? E analisa várias situações ali dentro da EBC, dos protocolos da EBC, das reuniões, estratégia, enfim, tá? Então, a gente vai por eliminação, ok? Deixa eu ver se minha canetinha não tá funcionando, então vou tirar aqui. Então, a gente vai por eliminação. Quando eu venho aqui na alternativa A, o que é que diz a alternativa A para mim? Aqui, né? Os membros do conselho são indicados bienalmente e designados pelo Ministério de Estado da Saúde. Aqui tem duas coisas que você de cara vê que estão erradas. Quais são? Quem consegue me dizer? Duas palavras aí, ou frase conjuntas, né? Que está totalmente errado o contexto total aí da narrativa. Quais seriam? A parte onde fala bienalmente. O que é bienalmente? Aí entra, a gente entendeu o português, né? O que é uma reunião bienalmente? Bienal, né? Eu não falei no início e frisei bastante que nós fazemos essa reunião o quê? Anual, não é isso? Não foi isso? Quem está ouvindo? Sim. Exatamente. Então, se eu tenho a palavra bienal aqui, ó, a Bienal, ela já diz que essa pergunta aqui, essa questão, na verdade, está errada. E ainda mais, designadas pelo ministro da Educação de Estado de Saúde, não. E nós temos, inclusive, no Conselho, membros que são indicados, né, isso, tanto pode ser ordinariamente, que é uma vez ao ano, ou extraordinariamente, mas que elas são designadas pela própria EBSER, dentro dos membros do Conselho de Saúde. Então, não é o de Estado da Saúde. Então, eu tenho duas ênfases aqui que já detona essa primeira questão, tá?
essa daqui está fora, é falsa. B, o Conselho Consultivo é composto por 2 membros do Ministério da Saúde. Não são 2 membros, aqui você tira porque nós temos mais de 2 membros. Lá são 3 membros, lembra? Nós temos união, né? Nós temos o membro da EBSER, que é o administrador da EBSER, né? Isso. E nós temos a terceira composição, que é o Ministério da Fazenda. Então, mais uma palavra que diz que essa questão está errada, ok? Não é essa. C. O Conselho Consultivo será constituído, entre outros, por um representante dos usuários dos serviços de saúde, dos hospitais universitários federais, filiais da EBSER, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, o CNIS. Essa questão está errada, pessoal. Sabe por que ela está errada? Lembra quando falou lá que não tinha nenhum representante de usuário do serviço de saúde? Tá aqui, ó. Empregado não participa. Olha aqui. Ok? Entenderam? Diga aí se entenderam. Não estou ouvindo. Olha aí, empregado não participa. Então, a questão C, eu estou indo por eliminatória, concorda? Então, a empregado não participa, que eu estou dizendo que um servidor, usuário do serviço de saúde, ele está participando. Ó. Então, essa questão está errada. Vamos lá, D. Compete ao Conselho Consultivo, então está dizendo que o Conselho Consultivo, né, acompanha, executa patrimonial financeira, né, execução patrimonial financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações. Qual a palavra-chave que eu falei? Consulta, né? O Conselho Consultivo da EBSER reúne-se extraordinariamente somente a pedido do presidente? Não. Porque se fosse somente a pedido do presidente, ela não iria ser resolvida por questões, inclusive, dos próprios conselheiros da EBSER, que são os consultivos. Então, eu vou depender somente do presidente? Não. Eu posso fazer uma reunião extraordinária por indeterminadas situações, não posso? Então, se eu estou fazendo uma consulta dentro do conselho, a questão mais correta, e é a correta, é que compete, ela já está dizendo ó, o que é uma consulta. Ela está dizendo, compete ao Conselho Consultivo acompanhar uma consulta? É uma consulta, você está acompanhando o paciente, você está consultando como ele está, consultando se ele se alimentou, consultando se ele tomou banho, né? Então, a gente tem que entender que a palavra-chave, ela vai encontrar a resposta correta. E você vai conseguir, mesmo que você não tenha estudado, por eliminatória, responder a questão. Ele executa, né? Faz o acompanhamento da execução patrimonial. O que é isso? Ele também, se ele está consultando, ele vai observar o que entra e o que sai, o que faz parte, né, dos direitos patrimoniais da empresa. Então, ele observa as questões financeiras, orçamentárias, pode examinar livros. Consultar também é examinar? Sim. Consultar também se dá no direito de avaliar documentações e informações contidas nela? Sim. Então, aqui a informação correta é a letra D. Entendido? Entendido. Sim, professora. Muito bem. E é assim que a gente vai construindo essas informações. Somente uma questãozinha para a gente brincar, tá? Aqui eu tenho toda a narrativa que a gente falou de uma forma mais conceitual, como se fosse um mapinha mental, né? Então, eu coloquei aqui sobre os comitês, se vocês tivessem visto essa parte aqui, talvez vocês respondessem
melhor, porque aqui eu tenho bem resumido, né, sobre as titulações, as pessoas que estão ali, que faz parte, olha, 3 pessoas. Dentro das contratações a gente pode colocar mais pessoas, porque pode ter, por exemplo, o administrador, pode ter o presidente, pode ter o Ministério da Fazenda e posso ter uma pessoa que está ali sendo regida pelo presidente, né? 2 anos de mandato, as reuniões que podem ser semanais. Então aqui é como se fosse um mapinha mental para lembrar. Isso aqui é só a aula de hoje, nesse mapinha mental, tá bom? A Comissão de Ética é uma instância consultiva, ética da Alta Administração Federal, onde tem 3 titulares, 3 suplentes indicados pelo presidente da EBC. Então, nesse caso em específico, não se tratando da questão que estava lá, na Comissão de Ética é que os presidentes, né, são ali os responsáveis para esta titulação. Então, numa situação onde você vai observar sobre comissão de ética, aí sim, essa instância consultiva é responsabilidade da parte do presidente da EBC, tá certo? Já a organização interna e do pessoal é uma distribuição das competências que estão ali sendo estabelecidas dentro do Conselho Administrativo, com os cargos de comissão que são de livre nomeação. Então, qualquer pessoa pode ser nomeada. E elas são nomeadas para serem CLT. É a admissão de empregados. Quando você trabalhar, estiver contratado pela EBSER, você será um servidor público CLT. Por quê? Porque você vai passar por um cargo, né, onde você vai ser admitido por concurso público através de uma prova também de títulos elaborada, que está prevista na lei, sancionada pela EBSER 2550 de 2011. Mas como funciona essa organização interna? Funciona a nível de CLT, tá? É um contrato, tá certo? Mas é um contrato de forma indeterminada, não tem prazo, tá? A não ser que você, Deus o livre, faça algo muito grave para sair do seu concurso, ok? Ela é vinculada ao Conselho Administrativo. Nesse Conselho Administrativo, eu conto com auditoria, a forma contábil financeira, orçamentária e patrimonial, que é aquele valor, por exemplo, que nós temos ali dentro da EBSER. No cumprimento ali de toda a implementação, que é recomendação de determinadas funções. Então, é vinculada à forma administrativa. Quando você entra, você é responsável, né, pelos seus atos e alguém ali é responsável por você, que é o Conselho Administrativo, tá? Dentro desse controle interno, nós temos os gerenciamentos de risco, que é para poder evitar, né, situações de risco para com você e para com aquele que você vai atender. Então, dentro do Conselho Administrativo, eles vão evidenciar leis, normas políticas e diretrizes, para que ninguém esteja fora dessa conduta de ética do Conselho Administrativo e fora da regra. Por exemplo, você sabe que enquanto técnico e enquanto enfermeiro, você precisa estar respaldado diante dos seus EPIs. Lá é cobrado veementemente que você utilize luvas, gorros, máscaras, que você tenha conduta para aquela situação. Então, quais são as diretrizes administrativas? Observar se você, enquanto funcionário, corre risco. Isso é um gerenciamento de risco, tá? Então, eu preciso evidenciar que as normas e as políticas estão sendo direcionadas para que a mitigação dos riscos possa ser acionada, tá? É um controle interno que também é feito pela EBSER. E onde eu posso realizar tais denúncias? Ouvidoria. A EBSER tem a ouvidoria, inclusive no site que eu publiquei para vocês aqui, que vai examinar a reclamação ou sugestão que você... Ouvidoria também não serve só para você denunciar o que não presta, tá? Você também pode colocar suas condutas enquanto funcionário, enquanto usuário do SUS, para que possa ser ali sugerida, e aí eles vão analisar e avaliar aquilo que você computou, tá? Então, investidores, empregados, fornecedores, quem são os clientes? Somos nós, usuários somos nós. Sociedade em geral tem direito a participar da ouvidoria. Então,
Prova de concurso público, tá, pessoal? Ouvidoria, ela também dá direito aos usuários. Alunos erraram essa questão porque acreditaram que os usuários não podiam fazer parte da ouvidoria. Saiba você que você tem direito a entrar dentro de uma UBS, aonde você quiser, até onde você for. É direito seu enquanto usuário, tá? Hospital público, obviamente, você não, eu quero conhecer, eu quero estudar. Você tem direito. É por isso que eu faço muitas visitas técnicas com os meus alunos, que às vezes não entendem. Ah, o que é uma visita técnica? É só olhar. Olha, você for na minha cozinha e disser assim, pega uma garrafa de água, encha e coloque na geladeira, você não vai saber onde está a garrafa de água. Agora, quando eu levo você numa instituição para uma visita técnica, eu lhe garanto que você vai saber onde está o soro, onde estão as medicações, onde estão todos os materiais de EPI, e quando você for trabalhar lá, eu duvido você ficar sem saber onde está. Existe uma ordem. Em todo lugar, existe a bancada para as medicações, existe o material, onde vai, aliás, os armários que estão guardados, os EPIs. Isso é um protocolo. Então, o aluno, não quero ver uma visita técnica, salva você, inclusive, num concurso público, tá? Então, sociedade em geral, todos nós temos direito a participar das ouvidorias, internas e externas. E essas situações, elas são encaminhadas para que hajam soluções dos problemas. E eu preciso acompanhar e ver se as providências foram tomadas. Então, preste atenção, viu? Quem pode participar? Investidores, empregados, fornecedores, clientes em gerais. Ora, se eu sou SUS, quem pode ser o cliente do SUS? Hospitais, por exemplo, privados, não é verdade? O hospital privado levou um paciente para fazer um determinado tratamento via SUS. Ele viu a conduta inadequada, ele pode reclamar na ouvidoria. Sociedade em geral participa também enquanto é mais abrangente ainda. Usuário, cliente são sociedade em geral, ok? Internas e externas, todas elas podem ser observadas via ouvidoria. Saúde e planejamento, COCO 8, Salme Empresta, CCC, CI, caiu. Isso aqui são os que nós mais falamos, né? Que são as abreviaturas das condutas aí ordinárias administrativas da EBSER. Toda auditoria interna, o controle interno é feito por ouvidoria dentro do Conselho Administrativo da EBSER, ok? Nós fizemos a nossa primeira aula de introdução à EBSER, nós estamos entendendo a nível de conduta para poder aprender mais sobre legislação, porque nós não fizemos a conduta de legislação EBSER, onde a gente vai entender, né, mais a nível de funcionalidade, leis, parâmetros, o que pode, o que não pode, o que é que são questão de ética, o que eu posso, enquanto usuário, fazer, que enquanto funcionário não posso fazer, o que compete a mim enquanto técnico, enquanto enfermeiro, enquanto docente. Tudo isso nós vamos ver dentro da legislação EBSER, dentro dos conselhos administrativos, de quando funcionou, a mudança, né? O porquê da mudança dos novos protocolos e as novas consignações que eu tenho para trazer para vocês aqui da atualização da EBSER, que vai ser a nossa próxima aula de amanhã, tá certo? Às 19 horas. Eu vou colocar o material, vocês vão assistir o material, e às 20 horas e 15 minutos, nós vamos ter a aula ao vivo de consolidação da legislação de EBSER. Então, eu espero você, tá certo? Você assistiu essa aula até hoje, até agora, não vai tentar responder pelo Google. Todas essas questões vocês vão tentar responder mediante aquilo que nós conversamos aqui na aula. Não tem pressa, tá bom? Respondam com calma, que nós vamos responder amanhã, tirando os prós e os contras e entendendo os porquês de cada questão. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João 14, 26. Assim como você aprendeu biblicamente, seja qual religião você pertença, se você acredita em você e se você crê que aquilo que você aprendeu na tua religião, na tua família,
com o teu pai, com tua mãe, leve consigo. Eu tenho certeza que você vai lembrar daquilo que você estudou. Então não vem pedir a Deus, não vem pedir ao seu orixá, não vem pedir ao espírito que você leva junto com você para abrir os teus olhos se você não fez a sua parte antes. Não queira burlar o concurso público. Assim como diz o professor Patrick Roberts, concurso não é loteria. É para quem estuda, e ele não diz isso só para com vocês, ele diz para mim também, tá? Passar é um ato que você vai ficar muito feliz e ele vai te impulsionar a você tentar e tentar até você ser chamado. E olhe que quando você for chamado num, você vai ser chamado em outro. E você vai estar realizado. Eu espero que você estude e que você revise essa aula e consiga responder sem estar ali tentando lembrar no Google. Responda por você, tá bom? Um beijo, eu vou parar a nossa gravação. Essa aula vai estar salva para vocês. Que vocês estudem. Qualquer dúvida, podem nos buscar nos nossos grupos de estudos. E eu tenho certeza que é só o comecinho. Vocês vão deixar a legislação de IBCE sem errar nada. Vai conseguir responder todas as questões. Eu tenho certeza disso, tá bom? Eu vou deixar aqui a aula já encerrando por aqui e aqueles que quiserem tirar alguma dúvida pós-aula vão continuar aqui pelo Google, aliás, pelo Meet comigo para tirar as suas dúvidas. Não tendo, já vão responder as questões de vocês. E amanhã o gabarito conosco, ao vivo, tá bom?